Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira e tricologista e hoje eu vou falar com vocês sobre esse assunto aqui de óleos vegetais e cabelos. Será que o óleo vegetal ele é realmente bom para o cabelo? Se você tem essa dúvida, essa aula está imperdível para você. Eu vou falar sobre os benefícios, né, da aplicação dos óleos vegetais nos cabelos. Eu vou falar o que a maior parte das pessoas faz de errado com relação à aplicação. E eu vou apresentar 4 óleos vegetais e esses encantos que esses óleos vegetais têm. Sou fãzaça de óleo vegetal no cabelo. Você que chegou agora, por favor, já curte o conteúdo, porque assim você ajuda o cabeleireiro integrativo a alcançar mais pessoas. Mas tem uma forma mais efetiva ainda de você colaborar, que é compartilhando esse conteúdo. Então, se você trabalha na área da beleza, se você trabalha em salão, você tem mais colegas de equipe, encaminha, né, no grupo do salão esse conteúdo. Também encaminha para, se você é uma pessoa que está estudando, né, a área, se você está fazendo curso de cabeleireiro, também pega esse conteúdo e encaminha lá para os seus colegas de curso, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante as pessoas, né? Então, deixa eu só explicar para quem está aqui a primeira vez. O que é essa história de cabeleireiro integrativo? Bom, cabeleireiro integrativo, ele é um projeto, né? Um conceito que eu, Luma, né, criei porque eu vislumbrei, né, vi que o profissional da área da beleza, né, precisaria ter mais um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento maior e se tornar aquele profissional que a cliente precisa, né? Então, assim, duvido que você, enquanto consumidor ou consumidora de qualquer que seja a especialidade, se você, por exemplo, precisa de um encanador, assim como esses dias a gente precisou de um encanador, se a pessoa ela é capacitada, ela entende o problema e ela vai lá e consegue resolver o seu problema da melhor maneira possível, ela se torna uma pessoa muito útil, né, para você. Só que quando a gente fala de cabelos, a gente está lidando com a complexidade do ser humano, e você entender cada nuance aí na hora do atendimento, dessa parte emocional, da parte da reação do cabelo, dos produtos. Então, são muitas áreas de conhecimento que um cabeleireiro precisa entender e também levar em consideração na hora do seu atendimento o todo do cliente. Por isso que acho que a palavra integrativo ela é muito feliz para descrever isso. Então, o cabeleireiro integrativo é uma missão de vida para mim, porque eu quero que tanto aspirantes quanto pessoas que já são da área tenham esse desenvolvimento que eu entendo que é você pegar e olhar para a cliente, encontrar, né, aquele potencial que existe no cabelo dela e você despertar isso, você trazer à tona. Por quê? Porque quando você consegue fazer esse processo, você se torna referência de profissionalismo. Então, ontem mesmo eu estava fazendo o relatório, né, fazendo os relatórios da parte do salão, e uma das coisas que a gente tem é de pesquisa de satisfação. Né? Então, eu até comentei com meu marido, falei, poxa, eu fiquei tão feliz, porque essa função eu estou cobrindo, né, a falta de uma pessoa aqui, mas eu fiquei tão feliz de ler as respostas, né, da pesquisa de satisfação de clientes do salão, da Quimio, porque é uma chuva de elogios, é uma chuva de coisas boas, né, que as pessoas sentem ao virem aqui, né, ao serem atendidos por nós. E eu digo que isso não é só por mim, mas pela equipe, né? Então, entender que a gente consegue despertar isso na cliente é algo que eu desejo que aconteça com vocês também. Por isso que eu trago o conteúdo do jeito daqui que eu trago, a forma como eu compartilho. Então, é porque eu acredito que você também pode se tornar um cabeleireiro, uma cabeleireira integrativa, tá? Então, ó, assunto super bacana, óleos vegetais, cabelo. Vou falar para você o que de benefício, né, que tem essa história de óleo vegetal. Vou falar para vocês um grande erro que a galera comete aí,
E vou falar também sobre 4 óleos e espero que eu faça isso até às 8. Bom, você que está muito interessado nesse conteúdo, quer ajudar o cabeleireiro integrativo, compartilha. Compartilha, curte, né? Põe o dedinho aqui põe o dedinho no like, porque aí você já consegue ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, tá? Bom, esse conteúdo de hoje, ele é um conteúdo especial. Eu, como speaker da WNF, quero te ajudar a incorporar a natureza no seu trabalho, né? Então, você vai se tornando aqui, ó, ouvindo, aprendendo um cabeleireiro integrativo, uma cabeleireira integrativa, e você precisa de recursos, você precisa de ferramentas. E por isso também que a minha função aqui como speaker da WNF é te mostrar isso. Então, e, obviamente, né, com essa parceria, você ganha vantagem. Então, você fica comigo, como é que você vai ter, para você entender como é que você vai ter esse benefício. Ao longo da aula eu vou explicando para vocês. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, aqui no YouTube tem embaixo o link, e no Instagram, toca na nossa bio, no nosso perfil, na bolinha do Cabeleireiro Integrativa, e você vai lá, onde vai ter um link, e esse link vai te levar para outros links, como, por exemplo, o YouTube, o canal do Telegram, e aí você entra lá no canal do Telegram para você participar e sempre saber quais são as novidades. Ô, gente, é o seguinte, antes de eu começar a trazer o tema, destrinchar esse tema, eu queria perguntar para vocês, de onde que você está me vendo, né? Qual a sua região? E como é que está essa história de passar óleo vegetal no cabelo aí, onde você está? As clientes fazem isso em casa? Você oferece algum tipo de serviço com com esses produtos? Conta para mim, como é que está na sua região? Você tem experiência em trabalhar com óleo vegetal? Dá uma direção aí, como é que está funcionando isso para vocês? Gente, é o seguinte, então o assunto hoje será que esse negócio de passar óleo vegetal no cabelo é realmente bom? Se você tem essa dúvida, a aula está muito, muito bacana, muito imperdível para você. Vou falar de benefícios, vou falar que o pessoal erra, né? Uma coisa para você, se você faz isso, para de fazer. Se a sua cliente faz isso, você também vai falar para ela parar de fazer. E eu vou apresentar aqui 4 óleos vegetais para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu fui dividindo tudo em 6 partes. Esse conteúdo está dividido em 6 partes, beleza? Vou falar sobre benefício, depois eu vou falar o que o pessoal fez de errado, aí eu vou falar de um óleo que é bom, mas que ele pode ser um vilão. Depois eu vou falar de um óleo excelente para a maior parte dos cabelos. Eu vou falar de um óleo que é ouro líquido. E o último ponto dessa aula vai ser um óleo vegetal para os cabelos mais detonados, para os cabelos mais ressecados, beleza? Olha só, Lidiane. Ah, que fofa aqui, ó. Lidiane colocou aqui, ó. Verdade, Uma. Depois do seu curso, meu conhecimento mudou muito. O curso Cabeleireiro Integrativo é surpreendente. Realmente são conhecimentos importantes para nós. A cada módulo são surpreendentes. Lidiane, beijo. Olha, quem faz o curso, né, é também um aluno. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade compartilhada. Agradeço muito por você estar se dedicando e tenho certeza que em breve aí você já vai começar a colher frutos. E aí, galera, o pessoal tá usando óleo vegetal, tá passando óleo vegetal aí na sua região? Sejam as clientes, sejam vocês profissionais, como é que tá essa história de óleo vegetal e cabelos? Porque a ideia aqui é que com esse conteúdo eu ajude vocês a entenderem o que não fazer, mas também vocês entenderem o potencial desse tipo de aplicação, desse tipo de conhecimento, tá? Vou falar para vocês que esse óleo vegetal que eu chamo de ouro líquido, pra vocês terem uma ideia, eu tenho que comprar ele de caixa fechada, de 48 unidades, porque é realmente incrível, incrível. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar quais são todos eles para vocês, tá? Mas eu quero entender como é que está na sua região. Põe aí, por favor, se vocês estão fazendo o uso desses óleos vegetais, se a cliente faz o uso deles e como é que está essa história na sua região, beleza? Então, continuando aqui, gente, deixa eu explicar a primeira coisa de tudo. Primeira coisa de tudo. Eu tenho como eu falei, essa missão como speaker da WNF,
de mostrar para vocês esses recursos e eu acho que ajudar vocês a incorporar a natureza nos cuidados com o cabelo, na sua profissão. Então, para você entender, para você desejar, para você fazer alguma coisa, você precisa falar, poxa, isso é importante, né? Isso vai me trazer benefícios, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Entenda a função do óleo vegetal no cabelo. Mais ou menos, cerca de 9% do fio de cabelo, da fibra, é composta por lipídios. O que são esses lipídios? São as gorduras. E os óleos são os óleos vegetais, tá? Vou fazer esse link aqui direto de óleos vegetais, lipídios e gorduras. Então, quando a gente fala gordura, quando a gente fala lipídio, quando a gente fala de óleo vegetal, a gente está falando de uma substância que ela é oleosa, tá? E que isso pode ter uma afinidade natural com o cabelo, tá? Então, dentro da estrutura do fio, nós temos já a existência desses lipídios. E isso faz o quê? Faz uma das características que é importante, né? Que é uma das coisas que, vamos dizer assim, mostram que o cabelo está saudável, que é essa questão da hidrofobicidade. Então, uma das características de um cabelo saudável é a hidrofobicidade. Então, se você coloca esse fiozinho de cabelo na água, se ele tem, né, uma estrutura que está saudável, ele vai, num primeiro momento, repelir a água, tá? Por quê? Porque o óleo e a água não se misturam, então todo mundo sabe disso. Então, se o cabelo tem na sua própria estrutura, na sua própria composição, lipídio, num primeiro momento, quando a gente coloca ele em contato com a água, ele vai repelir, beleza? Só que nós estamos acostumados a olhar para a gordura, para tudo quanto é gordura, como sujeira, como uma coisa maléfica. Ah, engorda, faz mal. Por quê? Porque a gente não entende que existem vários tipos de gorduras. Existem, por exemplo, gorduras que são boas e gorduras que são ruins. Se você pegar a questão das gorduras trans, por exemplo, né? A gordura trans ela é prejudicial para a nossa saúde. Só que quando você pega a gordura insaturada ou a gordura saturada, elas têm os seus benefícios para o nosso corpo, para o nosso cabelo, né? Na nossa pele, gente, se você não tiver um equilíbrio, né, dessa substância que recobre a nossa pele, né? A gente tem esse fator natural de hidratação, ele tem um equilíbrio entre a parte que é aquosa, né? A parte mais que tem mais água, por exemplo, é tudo muito. Eu sempre falo assim que no cabelo, a nossa pele, a gente tem que ter um equilíbrio entre água e óleo. Não pode ser só água, não pode ser só óleo. Então você tem que ter um equilíbrio disso tudo. Então, quando a gente pega, por exemplo, a fase vamos dizer assim, quando a gente pega o entendimento, vamos dizer mais grosseiro, né, que as pessoas estão olhando para o nosso cabelo, para a nossa pele, querendo tirar toda a gordura, o que vai sobrar, né, nessa estrutura? Como é que o cabelo vai reagir a isso? Então, o que eu quero dizer para vocês? Faz parte da constituição do fio, faz parte da constituição da nossa pele termos gordura, termos lipídio, beleza? Então, é isso que eu queria colocar aqui. Se a gente primeiro, então, percebe que é natural, que é bom para a nossa pele e para o nosso cabelo, a gente ter a gordura, a gente já começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Mas agora você vai entender um pouquinho mais a fundo sobre a questão de gordura e cabelo. Quando a gente pega e olha para a cutícula, especialmente a cutícula do cabelo, o que acontece? A cutícula, a gente sabe, como se fossem escamas, como se fossem telinhas, né, de um telhado. E elas estão, então, aderidas umas às outras. Mas dentro mesmo da estrutura do fio de cabelo,
que a gente tem a parte cortical, essa estrutura também tem que estar coesa, também tem que estar grudadinha para estar saudável. E um dos elementos que faz isso acontecer é o que a gente chama de cimento, o complexo da membrana celular, ou cimento intercelular, e na composição desse cimento tem a gordura. E eu já adianto aqui para vocês que o ouro líquido é muito compatível com isso. O óleo vegetal que a gente chama de ouro líquido, que você vai saber qual que é daqui a pouquinho, tá? Então, aí que a gente começa a entender mais a fundo a importância. Então, o lipídio correto, ele vai fazer as células da cutícula e da estrutura cortical ficarem mais coesas, melhor aderidas umas às outras. Então, se a estrutura está melhor aderida, acontece que a porosidade do cabelo vai ser o quê? Reduzida. Né? Então, a gente sabe que a porosidade é como se fossem buracos, como se fossem... são danos nessa estrutura que fazem com que o cabelo tenha essa irregularidade na superfície. E aí, a gente perde com buracos, a gente perde com células células da cutícula, né, células cuticulares dilatadas, a gente perde a questão desse equilíbrio entre água e óleo. Por quê? O cabelo, lembra que eu falei que um cabelo saudável, uma das características é a hidrofobicidade? Então, se ele não está fazendo essa coisa de repelir a água, ele vai absorver água em excesso, né? Então, a gente começa a olhar para essa estrutura e perceber que ela está em desordem. Por quê? E aí a gente vai ter um cabelo que encharca muito fácil, né? E aí com isso, né, quando a água ela entra muito rapidamente na estrutura e esse cabelo ele não está saudável, ele tem a sua elasticidade aumentada. Outra questão é a questão do frizz, né? Outra questão é que a gente tem uma estrutura que é mais opaca. Então, olhando para o todo, se a gordura, né, o lipídio, faz parte da composição natural do cabelo, e esse cabelo está com seu equilíbrio em ordem, né, de lipídico e água, né, hidrolipídico, em ordem, e aí você tem uma porosidade corrigida, você tem a consequência ou um efeito colateral, na verdade um benefício colateral, de que a superfície está mais plana, mais regular, e aí a luz incide e ela reflete. E aí a gente chama isso de brilho, tá? Se a gente tem um cabelo que está com a superfície bonitinha, com a célula cuticular coesa, quando a gente passa a mão, a gente obtém a sensação de regularidade e isso a gente chama de maciez, né? E outra coisa, se você tem essa estrutura equilibradinha, bonitinha, você tem um equilíbrio melhor entre as cargas eletrostáticas. Então, isso a gente percebe como que redução de frizz, tá? Então, se você está em dúvidas aí com relação ao uso de óleo vegetal, entenda que é interessante para você ter um cabelo com mais brilho, mais maciez, menos frizz? Pois é, eu acabei de explicar como é que essa estrutura funciona, como é que isso acontece. E como consequência, né, ou como benefício colateral, o doutor Ademir gosta de usar essa palavra, essa conjunção de palavras aí, um benefício colateral desse equilíbrio de lipídio no seu cabelo. Eu gosto sempre de fazer muita analogia, né? Mas é tipo assim, é como se a gente fizesse uma suplementação, entre aspas, no cabelo. Por quê? Quando a gente lava, a gente remove gordura. A gente está num tempo mais seco, a gente passa a mão no cabelo, a gente tem toda essa interação do ambiente que, querendo ou não, acaba consumindo da estrutura do fio. E a gente perde não só a questão do lipídio, a gente perde mesmo também a questão da perda dos aminoácidos. Um dos indicadores, inclusive, de dano no cabelo é a perda de triptofano. Então, você tem ali uma série de
influências no fio de cabelo e você tem que, então, entender que é necessário corrigir o que o cabelo perdeu. Por isso que eu gosto, acho que dessa ideia de pensar em suplementação com relação ao uso dos óleos vegetais. Beleza? Na sua região aí, vocês usam óleos vegetais? As clientes usam? Porque a ideia aqui é a gente tirar algumas dúvidas aí sobre esse conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar para vocês óleos vegetais e cabelos e eu quero saber de vocês aí. Expliquei a parte dos benefícios, expliquei como é que é essa questão do óleo vegetal no cabelo, quais são, o que vem de consequência quando você tem um cabelo com a quantidade correta de lipídio, o tipo certo de lipídio, tá? O Carlos falou, eu faço umectação e reposição lipídica com óleos vegetais e essenciais. Então, o Carlos pelo jeito, é terapeuta capilar. É mais comum os terapeutas trabalharem com os óleos vegetais e os óleos essenciais, tá? Só que, especificamente, né, eu diria assim, que óleo essencial, a gente tem que ter mais, um certo cuidado a mais, a gente precisa estudar mais, porque óleo essencial tem sua toxicidade, né? Então a gente tem riscos aí com relação ao uso dos óleos essenciais. Os óleos vegetais a gente tem menos riscos, né? Então eu gosto de incentivar vocês para trabalharem com óleo vegetal, porque é uma porta de entrada aí para vocês incorporarem a natureza no dia a dia. Até como eu falei, como speaker da WNF, eu apresento aqui as coisas para vocês, porque são as coisas que eu uso, que eu acredito que vejo resultado. Olha lá que legal, o pessoal tá falando aqui, ó. Posso usar óleo de silicone? Ivânia, não é óleo de silicone, tá? Então isso é também importante, já vou falar isso. O Carlos André falou de Pinuí. Menino, eu tenho uma cliente, uma senhorinha, que ela é nascida em Pinuí. Você acredita? E aqui a água tem muito calcário, ele falou, e resseca muitas hastes. Então, por isso que é importante a gente também trabalhar com os óleos vegetais. Nossa, faltou um grande benefício. Olha só, faltou um grande benefício do óleo vegetal que eu não coloquei aqui. Eu vou até escrever aqui, porque depois a Ju vai precisar disso. Quando a gente tem o equilíbrio lipídico, a gente vai melhorar a sensação de hidratação na fibra. Lembra que eu falei, né, da questão de água e óleo não se misturam. Se você tem essa proteção externa de lipídio no cabelo, você vai preservar a água que é a água intrínseca do cabelo, a água que faz parte da estrutura do cabelo. Então a gente tem essa sensação de hidratação. O óleo vegetal, ele não hidrata o cabelo. Então deixa eu explicar bem isso para vocês. Você tem a sensação de um cabelo mais hidratado, mas não necessariamente que ele não vai repor água na fibra, ele não vai atrair a molécula de água para a fibra, ele simplesmente não vai deixar a molécula de água sair. E a mesma coisa com relação à nossa pele. Se a sua pele está seca e assim desidratada, se você passar o óleo vegetal, ele vai dar um aspecto de brilho, vai melhorar a flexibilidade, vai. Mas o correto, por exemplo, na pele é você passar uma água termal primeiro, bater e depois vir com óleo vegetal. Porque aí sim você repõe a água e depois você coloca o óleo vegetal. Na fibra de cabelo, isso não é verdade, tá? Então, por exemplo, não adianta passar água termal no cabelo e depois colocar o óleo vegetal. Não faça isso. Por quê? Porque a água termal no fio de cabelo, ela pela presença dos elementos lá, dos minerais, ela não vai ter o mesmo efeito. Ela vai, na verdade, ela é mais alcalina do que a fibra gosta. Então, na verdade, você vai ter mais frizz com água termal no fio. Mas no couro cabeludo é tudo de bom esse tipo de ideia, tá? A Lidiane falou, aqui em Belém não vejo o uso de óleos vegetais. Excelente, Lidiane, porque isso é uma forma de você se diferenciar. Até por isso que no curso eu coloco lá o protocolo certinho, né? Todo nos mínimos detalhes para vocês saberem como fazer isso. Hello! O que é aquele negócio lá em cima? Papai vai te explicar já, tá? Dá bom dia.
Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco você aparece aqui, ó. Tá. Beleza, gente? Então, essa sensação de hidratação é muito importante aí, principalmente para o sensorial da cliente, tá? Segunda parte da aula, e essa aula tem 6 partes, gente. Vai longe aqui. Eu vou falar com você que usa o óleo do jeito errado, né? Ou com a sua cliente que usa o óleo do jeito errado. Então, ó, o Renato falou que fofura. Então, esse é meu fofo, é o Pedro. E o Pedro, você vai para aula, né, Pedro? É. Depois, Depois. eu quero, já não vai querer mostrar Pergunta pro papai sobre. Ele vai te explicar. Ó o fio, cuidado com o pé. Opa. É o seguinte: você que está usando óleo vegetal, ou a sua cliente que usa o óleo vegetal do jeito que eu vou falar, pare de usar esse trem do jeito errado. É você bem mineirês aqui. Pare de usar esse trem do jeito errado, tá? As pessoas, quem usa, né? A maior parte das pessoas que usam o óleo vegetal, principalmente quando ela aprende a usar com os vídeos na internet, com as blogueiras, com os youtubers, elas usam do jeito errado, que é passar o óleo vegetal e dormir com isso na cabeça. A pessoa vai lá, principalmente pega o óleo de coco, passa o óleo vegetal no cabelo e faz aquela lambança e coloca uma touca lá, mas vai dormir com aquilo no cabelo. Gente, por favor, não faça isso. Não faça isso, tá? Por que que é errado passar o óleo de qualquer óleo no cabelo e dormir, ficar várias horas, ou um período muito longo com o óleo vegetal no cabelo? O óleo vegetal, ele tem uma facilidade de rancificação, de oxidação. Então, quando você deixa um óleo vegetal aberto e ele está interagindo com o meio, ele vai oxidar. Ele não é igual ao óleo essencial. O óleo essencial e o óleo vegetal são estruturas moleculares completamente diferentes, mas que elas interagem entre si. Só que se você deixar essa gordurinha aqui aberta, você vai, depois de um tempo, perceber que o cheiro dele muda, fica com esse cheirinho de ranço, né? Então, isso também acontece quando a pessoa passa o óleo vegetal no cabelo e vai dormir, porque essa estrutura vai oxidar. Aí a gente pega, né, muito o uso do óleo de coco. Nisso, daqui a pouco eu vou falar do óleo de coco. E aí as mulheres dormem com isso na cabeça. Até o Fagner que trabalha comigo, ele fala assim, coitado do marido, né? Porque fica aquele cheiro, né, de óleo, né? Cheiro de óleo, assim, o coco ele até é mais agradável, mas ainda assim, quando fica muito tempo, você percebe que o cheiro muda, né? E fica cheiro de ranço, gente, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar o óleo vegetal da maneira correta. Em torno de 10 minutos de aplicação são suficientes para que haja essa interação entre fio e o lipídio, e isso vai trazer os benefícios que eu falei, em 10, 15 minutos no máximo, gente, tá? Por quê? Entenda que se você fica muito tempo, o lipídio, a gordura, também é alimento, e é alimento para micro-organismos, para fungos. Existe também essa questão de algumas estruturas aí serem mais propensas para dar acne no couro cabeludo. Então, o processo, né, de absorção do óleo vegetal na fibra acontece rápido, em 10 minutos já são suficientes, beleza? Olha lá, Jamile falou que ela já faz nas clientes dela tratamentos quinzenalmente com óleo de abacate e semente de uva. Muito massa. A Iris Hair falou que não gosta de óleo de coco. As clientes chegam com o cabelo aqui quebrando. Aí vamos partir para o próximo tópico da nossa aula. Então, o terceiro tópico da aula é um óleo vegetal que é bom, mas que pode se tornar um vilão. A Iris acabou de falar. O óleo de coco, ele é um óleo vegetal bom, só que ele pode se tornar um vilão, porque eu já vi isso acontecer também. Vamos entender o seguinte, o óleo vegetal de coco, ele é um óleo
que tem muitos estudos, já li artigos que relatam, né, que ele tem uma permeação na fibra, que melhora a penteabilidade. Eu mesma já fiz teste em laboratório com, a gente chama de teste de salão, né? A empresa foi lá, desenvolveu um ativo cosmético, coloca em embalagens que eu não sei qual é esse produto, qual que é o placebo, qual que é o ativo. Aí eu vou lá, testo e faço avaliação, né, sensorial disso, né, entendo como é que é a performance desse produto. E eu já testei óleo de coco com um resultado muito bom, principalmente em leave-in e principalmente, aí que vocês vão ter que entender isso, em cabelos que são mais espessos, tá? Mais ressecados. Só que, nesse caso, o óleo de coco estava num misturado a um outro, né, veículo, né, no caso, um creme de pentear, tá? Então, assim, o óleo de coco, ele é bom? Ele é bom, tá? Virou moda? Virou moda. Só que a aplicação que eu vejo é a aplicação equivocada, como eu falei no tópico anterior. Então, se a pessoa passa o óleo de coco e vai dormir e fica várias horas com isso, pode dar problema no couro cabeludo, aumentar a questão de acne, pode gerar. Se a pessoa já está com fungo no couro cabeludo, nossa, prato cheio, né, para fungo, né? Então você tem esse desequilíbrio de couro cabeludo. Eu sempre me preocupo com isso porque eu também sou tricologista, tá? E aí a gente tem o benefício para a fibra? Tem. Só que, como eu falei, né, desse processo de oxidação por ficar muito tempo no fio, ele vai fazendo uma oclusão dessa fibra. E aí a Iris Hair trouxe a questão de que se esse cabelo, né, a mulherada vai usando dessa forma, o óleo de coco vai ocluindo e vai fazendo uma sobreposição, vai dar um build-up aí que pode gerar quebra e, no caso de descoloração, também ele pode gerar essa facilidade aí para fragilização do fio, tá? Então, assim, o óleo de coco, ele é ruim? Não é ruim. É o meu preferido? Não é o meu preferido. Mas eu entendo que ele tem função, eu entendo, vejo, gosto dele, principalmente nas misturas, né, dos produtos prontos, mas ele também pode ser um aliado aí numa estrutura de cabelo que eu colocaria num cabelo mais seco, num cabelo mais com uma textura, né, mais fechada, um cabelo mais cacheado, mas com essa ressalva de forma de aplicação, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a WNF lançou o óleo de coco deles. Nossa, o perfume desse óleo de coco aqui, gente, é maravilhoso. Então a WNF tem o óleo vegetal, né, de coco deles. Só que assim, eu entendo que os benefícios dele natural são importantes, mas não é tão fácil de trabalhar no fio de cabelo, porque ele tem um baixo ponto de solidificação. Então, 25 graus, beleza, 25, 26 graus, você vai conseguir manusear tranquilo. Se tiver um pouquinho mais frio, ele já vai ficar difícil ali, você vai ter que esquentar mais na mão para você conseguir fazer a aplicação, tá? Então, vamos fechar o assunto aqui do óleo de coco. O óleo de coco é um óleo ruim? Não, ele tem muita utilidade, a indústria cosmética usa bastante, tem vários produtos que eu vejo que tem performance muito boa com óleo de coco, mas ele pode se tornar um vilão se a pessoa aplica do jeito errado, se deixar muito tempo, né? Porque ele tem uma permeação mais lenta, ele tem um ponto de solidificação baixo, então se tiver 24 graus, 24 para baixo, ele já vai ficar mais difícil de trabalhar, tá? E ele pode causar esse build-up aí na fibra. Só que, como eu falei, em casos, né, de cabelo mais ressecado, um cabelo mais cacheado, ele pode performar muito bem em natura, né, na forma natural. A Lulu falou aqui, comprei óleo de abacate para usar na nutrição das minhas clientes, mas ainda não usei. Vim aprender com você.
Olha, não tem muito segredo. Você vai fazer a aplicação do óleo vegetal no cabelo seco, tá? Água e óleo não se misturam, então o cabelo não pode estar molhado, senão ele não, o óleo vegetal não vai permear tão bem. Então, faz a aplicação até o cabelo ficar. Se perceber que ele está pesado de óleo, deixa 10 minutos e depois lava, tá? Então, gente, é o seguinte: falei desse óleo de coco que é bom, mas que ele pode se tornar um vilão, que é o óleo vegetal, que é bom, mas pode se tornar um vilão, que é o óleo de coco. E se você quer saber qual que é um óleo vegetal excelente para a maior parte dos cabelos, eu vou falar agora. Iris Hair Comprimento. Afinamento causado pelo óleo de coco, não, tem muita coisa nessa, vamos dizer assim, muitas possibilidades, tá? O comprimento, ele pode afinar, como eu falei, se a pessoa vai dando build-up no fio, é complicado, né? Se ela vai aplicando do jeito doido aí que eu falei, ela pode comprometer a estrutura do fio, sim, né? Por erro de aplicação e por talvez frequência, né? Mas enfim, mas afinamento, talvez um ressecamento maior, mas afinamento eu acho que não, tá? Bora lá, então, gente, ó. Agora eu vou falar sobre um óleo vegetal que é excelente para a maior parte dos cabelos, que é este queridíssimo aqui. Esse óleo vegetal, esse eu gosto muito, muito dele. Por quê? O óleo de abacate, ele é muito compatível com a pele e com o cabelo. Então, a permeabilidade dele é muito mais rápida do que o coco, né? Então, assim, você pega um óleo de coco, passa na sua pele e você passa do outro lado o abacate ele vai permear mais rápido. E essa permeação, ele é um óleo mais fino para trabalhar do que o óleo de coco. Como eu falei, o óleo de coco tem a sua função, ele vai ser mais adequado em momentos específicos. Mas o abacate é um cara que vai funcionar bem com boa parte dos cabelos, tá? Então, ele tem vitamina A, vitamina B1, B2, tem vitamina C, que é a vitamina C antioxidante, né? Tem o ácido oleico. Então, ele é um tipo de óleo vegetal que vai performar no cabelo fino, que vai performar no cabelo médio, no cabelo grosso. Então, isso que também vocês precisam sacar, entende? Onde que você compra esse óleo? Ó, a Iris perguntou aqui, eu vou deixar o bannerzinho para vocês. Todos os produtos que eu estou falando aqui para vocês são da WNF. Vocês podem entrar lá no site wnf.com.br e vocês usarem Luma WNF, que vocês vão ter 10% de desconto na compra dos produtos que eu estou falando aqui, tá? São os produtos que eu uso. Eu só falo de WNF, só me sinto confortável para falar, divulgar alguma coisa quando eu consumo e eu acredito que ela é boa, né? Então, assim, óleo vegetal de abacate também é produto muito vendido aqui no salão. A gente recomenda muito o uso da cliente em casa. Falei que a gente faz aplicação também no salão, a gente ensina a cliente a usar em casa, tá? Porque os óleos vegetais, eles fazem muita diferença, como eu dei a explicação aqui na nossa primeira parte do curso dos benefícios, do curso da aula dos benefícios. Então, WNF, abacate, o óleo de coco que eu trouxe aqui também é da WNF, tá? Então, isso tudo você pode comprar no site com 10% de desconto quando você usa esse cupom. Então, eu como speaker, eu consigo oferecer essa vantagem aí para vocês. E pode confiar que os produtos da WNF são muito bons, são excelentes. E o próximo óleo que eu vou falar para vocês, o próximo óleo vegetal para vocês é o que eu chamo de ouro líquido, e eu aprendi a chamá-lo de ouro líquido por conta do próprio Fernando, né, que é o dono da WNF, né? Tive o prazer de conhecer o Fernando, ter amizade com ele, e a partir do momento que eu comecei a usar a jojoba, que é o ouro líquido, a relação com o meu próprio cabelo mudou, né? Então eu sempre falo muito, muito da jojoba,
porque a jojoba mudou a relação que eu tenho com o meu cabelo. Inclusive, hoje foi o dia de não lavar, né? Aí a gente acorda meio amassadinho, né? Você acorda com o cabelo meio bagunçado. Aí peguei 2 gotinhas de jojoba, passei, né? Dei uma esquentadinha na mão, espalhei e vim, porque aí ela traz essa flexibilidade, esse brilho, e ela é o óleo vegetal mais fininho que a gente tem aqui, mais levinho. Você passa uma gotinha, você vê como que a pele absorve, ela dá um toque de sedosidade tanto na pele quanto no cabelo. Por quê? Porque a gente vai resgatar a primeira parte da nossa aula. A jojoba, ela é muito, mas muito compatível com o nosso CMC. Lembra que eu falei lá? Complexo da membrana celular, ou cimento intercelular? A jojoba, ela tem uma afinidade absurda com o CMC. E isso faz com que a permeação dela seja muito rápida, seja lembra da história da coesão cuticular? Ela melhora muito a coesão cuticular e ela, então, não deixa esse resíduo. Por isso que eu gosto de utilizá-la, inclusive, como finalizadora, tá? Por exemplo, algo que não daria nem para pensar em usar um óleo de coco como finalizador. Pelo menos no meu cabelo, não faria isso jamais, né? Até por conta daquela questão do ponto de solidificação, enfim. Mas a jojoba não, ela é um óleo diferente mesmo. E inclusive, quem tem medo, quem tem receio de usar óleo vegetal, por conta dessa questão de oleosidade, eu entendo isso, porque, obviamente, se você usar um óleo mais denso, de absorção mais lenta, a experiência para quem tem oleosidade não vai ser tão boa. Agora, uma jojoba da vida, ela é muito, muito, muito boa para peles oleosas. Por quê? Você fala assim, nossa, mas Luma, como é que pode o óleo ser bom para pele oleosa? Eu vou te explicar vamos lá de novo com uma analogia de comida, de gastronomia. Você já foi fritar bife na frigideira? Vamos pegar um contrafilé. Se você pega um contrafilé, ele tem aquela camadinha de gordura, certo? Se você esquentar a frigideira, não passar nada na frigideira e já colocar esse bife para fritar, você vai ter lá uma determinada textura, um determinado derretimento dessa gordura do contrafilé, certo? Agora, se você pega o mesmo tipo de carne, só que você coloca na frigideira antes de colocar o bife, você coloca uma colherzinha de manteiga, tá? Quando você põe a manteiga ali e depois você coloca o bife, o que vai acontecer? A manteiga vai ajudar a solubilizar a gordura do bife e você vai conseguir um contrafilé com aquela camadinha de gordura mais dourada, mais macia, né? Ao invés de ficar aquela gordura mais dura e fica com aquele aspecto não tão atraente assim, vamos dizer assim, não fica tão apetitoso. Então, a gordura, no caso, a manteiga, ela solubiliza a gordura do contrafilé e você, com o aquecimento, você vai ter lá uma textura diferente, né? Um sabor melhor. E no cabelo, no couro cabeludo, acontece a mesma coisa, especialmente com o ouro líquido, a jojoba. Inclusive, que pode ser utilizada como no rosto, né? Você pode usar a jojoba, inclusive, no rosto. Então, pega só essa ideia e entenda que, mesmo que a pessoa tenha um couro cabeludo, quando a gente usa couro cabeludo oleoso, quando a gente usa a jojoba ela vai ser benéfica para esse couro cabeludo, porque ela ajuda a solubilizar a gordura, principalmente na parte da terapia capilar, tá? Gente, ó, se o cabelo estiver detonadão, ressecado, né? Principalmente, eu gosto bastante de usar esse óleo em cabelos de mulheres em menopausa, porque a tendência é que a mulher em menopausa ela perca, né, essa questão de produção de óleo, né? Ela tem a redução, que é esse cara aqui,
que é o óleo de argã. O óleo de argã. E isso tudo aqui, gente, eu tô falando de óleos vegetais puros, tá? Não tem mistura nenhuma nesses óleos. Falaram do silicone, não tem silicone. Os que eu tô falando aqui, gente, são 100% puros, tá? O argã, tanto que você pode ver que a composição, né? O argânia spinosa, que é o único ingrediente que tem aqui, ele é o óleo vegetal que performa muito bem em cabelos de mulheres menopausadas, tá? Porque ele tem tocoferol, tem ácido fenólico, carotenos, né? Que acabam atuando também como antioxidantes, ácido oleico, linoleico. E quando a gente usa esse óleo no cabelo certo, nessa condição, você fica até meio assustado, assim, porque você fala, como é que pode, né? Porque o óleo de argan ele é mais denso. Então, ele é um óleo que você sente que ele tem um peso maior, né? Se você comparar com uma jojoba, por exemplo. Mas só que a condição do cabelo, ela é determinante para a performance do óleo. Então, isso é importantíssimo vocês entenderem, tá? Gente, então, se tiver essência, pode ser considerado puro? Se tiver essência, pode ser considerado puro? Não, não, aí não é. A Dai fez a pergunta se tiver essência, se você pega, por exemplo, óleo vegetal e ele tem essência na composição, já não é um óleo puro, não, tá? Esses aqui que eu uso, por exemplo, ó, se você pega a composição, ó, opa, deixa eu focar certinho aqui. Aqui, ó, que não dá para ler tão bem aqui, mas está escrito composição, Persea gratíssima oil, só. Não tem nada além disso, tá? E os benefícios que eu tô falando para vocês, gente, toda essa forma de funcionamento, eu tô falando que a jojoba vai performar assim, o argão vai performar assado, o abacate vai performar, né, melhor na maior parte das situações. Eu estou falando de uso de óleo 100% puro, né? Óleo vegetal só óleo vegetal. Se ele estiver misturado com alguma outra coisa, você meio que pode até perder a referência disso que eu estou falando. Por quê? Falaram, por exemplo, dos silicones, né? Eu particularmente, se fosse jojoba misturada com silicone, talvez no meu cabelo não iria tão bem. Por quê? Porque o fato do meu cabelo ser ondulado, ele tem uma certa facilidade a desmontar, né? A ficar indefinido. E é justamente a jojoba que ajuda a intensificar a forma, né, do cabelo ondulado. Então, assim, se tiver o silicone não, o silicone já ele é mais para efeito, ele favorece o efeito mais liso do cabelo. Então, assim, bem legal essa pergunta que a Dai fez, por quê? No caso, puro, tá? Posso misturar óleos para passar no cabelo? Se forem os óleos vegetais, pode. Você pode fazer a mistura da jojoba com abacate, por exemplo. Você pode fazer o argão com abacate. A gente pode usar o tipo abacate mais como base, assim, e fazer várias misturebas. Olha, gente, vou mostrar aqui para vocês, só rapidinho, como é que vocês podem fazer para comprar, porque às vezes é uma questão de só vocês entenderem. Então, quando vocês entram no site da WNF, então todos esses produtos que eu falei para vocês, vocês podem comprar no site da WNF. Então, vocês acessam aqui o site da WNF, você pode colocar aqui o seu CEP, e aí você vem aqui, ó, óleos vegetais. Então, você acessa os óleos vegetais. Isso. E aí você vai ter aí os valores, ó. Óleo vegetal de coco, tem amêndoas, tem o argã, abacate. Os preços estão ótimos, aqui estão com 15%. Ainda vocês vão ter 10% de desconto. E aí, quando você coloca em... Deixa eu ver qual que eu cliquei aqui. Semente de uva, deixa eu colocar aqui. Ó, a jojoba. Você clica em comprar, aí depois que você vai para o carrinho, você coloca Você vai lá no seu carrinho e você digita o cupom
ó, cupom de desconto. Aí vocês colocam aqui, ó, Luma WNF. Aí quando você coloca o cupom, você vai ter mais 10% de desconto, tá? Então, ó, a jojoba, ao invés de ser de R$ 49,99, tá sendo R$ 38,24, porque tá em promoção o site, hein? Se eu fosse vocês, correria lá para aproveitar, porque os preços estão muito bons. Beleza, gente? Então, só para vocês entenderem aqui, porque tem muita gente perguntando como é que faz para comprar. Bora voltar aqui pro nosso conteúdo. Gente, vou fazer um resumo aqui do conteúdo, mas hoje eu falei para vocês, então, sobre essa correlação aí de óleos vegetais e cabelos. Comecei explicando, né? Eu dividi a aula em 6 partes. Eu falei para vocês sobre os benefícios, né? Por que é legal usar óleo vegetal e óleo vegetal 100% puro, que eu tô falando, todos aqui que eu tô falando para vocês, com relação ao uso 100% dele puro, assim. Pega o cabelo seco, passa o óleo seco no cabelo. Então, você vai ter esses benefícios que eu descrevi, o processo, né? Por que essa interação com o fio de cabelo, por que é importante. Aí eu passei também pela parte de um erro que é muito comum, né? Que eu chamei de pare de fazer esse trem do jeito errado. Então, se você faz desse jeito, ou se a sua cliente faz desse jeito, fala para ela, para de usar esse trem do jeito errado. Explica para ela o jeito certo de fazer, porque senão pode dar o build-up, pode dar problema no couro cabeludo. Aí na terceira parte eu falei sobre um óleo vegetal, que ele é bom, mas que ele pode se tornar um vilão. Na quarta parte eu falei um óleo vegetal que é excelente para a maior parte dos cabelos, a maior parte das situações. Aí eu falei sobre um óleo vegetal que é ouro líquido. E finalmente eu falei de um óleo vegetal para os cabelos mais detonados, os cabelos mais secos, tá? Então, se você quer entender todo esse conteúdo, eu recomendo que você assista a aula desde o começo, porque tem todo um raciocínio que eu fui desenvolvendo aí. E finalmente, você que tem interesse em trabalhar, começar, né, vamos dizer assim, se introduzir nesse mundo dos óleos essenciais e dos óleos vegetais, hoje especificamente com foco em óleo vegetal, você pode entrar no site da WNF.com.br e colocar lá esse cupom LumaWNF que vai te dar 10% de desconto. Eu até entrei lá e falei para vocês, ó, tem óleo de coco, tem um óleo de abacate, tudo da WNF aqui. Tem a jojoba e tem o argan. Esse aqui, gente, não, esse aqui, ó. Esse aqui, se eu ficar sem... Ah, te contar uma história rapidinho para vocês. Ó, vou contar uma história rapidinha da jojoba. Tava eu, né, pensando sobre a jojoba, a jojoba é muito boa, tal. Aí até tava brincando, assim, que... É que jojoba... Mas enfim, deixa eu contar a história desde o começo, que às vezes eu fico na conversa interna aqui. Mas enfim, estava eu pensando, poxa, jojoba é muito bom, né? Aí a gente, de repente, a gente cai nos pensamentos de escassez, né? Tipo, ai meu Deus, se um dia acabar a jojoba, né? Jojoba, putz, é fantástico, eu preciso. O que eu posso fazer, né? Eu falei assim, deixa eu ver como é que planta jojoba. Aí fui pesquisar, né? Fui pesquisar como é que planta jojoba e vi que jojoba prefere climas mais tipo desertos, assim, né? Então, o que que acontece? Eu falei, putz, clima mais deserto no Brasil, né? Não vai rolar. E aí eu fiquei pensando, mas será que tem algum outro substituto, né, para jojoba? Aí comecei a pesquisar lá e encontrei, né, olha só, o óleo de cachalote. Eu falei, ó, cachalote, cachalote. O que é cachalote mesmo, né? Eu fiquei pensando, cachalote, e fiquei. Aí que eu fui lendo, eu falei, caramba, óleo de cachalote é similar a jojoba. Temos um substituto. No primeiro momento eu fiquei feliz, né? Temos um substituto. Mas aí eu fui lendo, continuei lendo, e o óleo de cachalote é óleo de baleia. Sabe aquela baleia Moby Dick? É aquele tipo de baleia. E teve uma matança de baleia, né,
lá atrás, né, na história, que quase dizimou essa baleia. Então, eu fiquei chocada, né? Eu falei, caramba, gente do céu, que horror. A afinidade, né, essa similaridade, aliás, da jojoba com qualquer outra substância é muito rara, mas ela é similar ao óleo dessa baleia. Aí eu falei, nossa, não, isso não é bom, isso não, não é possível. Mas, enfim, você vê a curiosidade da gente de procurar, né, gostar de alguma coisa, ter interesse e vai lá buscar, vai procurar, fez com que eu entendesse que realmente a jojoba é um óleo muito único, assim, é uma substância muito peculiar, muito específica, né? E por isso que ele é, inclusive, um óleo mais caro, mas vale muito a pena. Como é que é o nome do site? wnf.com.br, tá? Então você pode colocar lá o que você consegue ver os produtos lá e colocar o cupom que você ganha 10% de desconto. E então, gente, é o seguinte, missão cumprida, mais uma aulona entregue aqui para vocês. Falei hoje então sobre os óleos vegetais e os cabelos, a relação dos óleos vegetais nos cabelos. Falei para vocês, né, sobre 4 óleos em específico. Vocês podem comprar os óleos, inclusive, com 10% de desconto no site da WNF.com.br usando este cupom LUMAWNF. Então, quero me despedir de vocês. Ó, deixa eu só fazer uma observação com relação ao termo umectação, tá? Esse processo de passar o óleo vegetal no cabelo, muita gente chama isso de... Vamos lá, deixa eu até colocar aqui. Esse serviço, esse procedimento de passar o óleo vegetal no cabelo, muita gente chama de umectação. Mas o termo melhor seria talvez uma nutrição. Você poderia talvez usar eu falo muitas vezes banho de óleo para a pessoa entender. É um banho de óleo vegetal no cabelo, então porque a gente dá aquela lambuzada de óleo na fibra mesmo, porque eu prefiro esses termos do que umectação. Umectação é a capacidade de atrair água. Então, as substâncias que elas são umectantes, elas atraem a água. Então, por exemplo, a glicerina o pantenol o ácido hialurônico, eles conseguem atrair a molécula de água. Os óleos vegetais não fazem isso, tá? Os óleos vegetais, eles fazem a emoliência ou eles podem fazer efeitos mais oclusivos, né? Então, ele vem e ele cobre essa estrutura do fio, né? Como eu estava falando para vocês, que às vezes, dependendo do jeito que usa, o coco acaba sendo mais oclusivo. E você tem, por exemplo, o abacate, que ele deixa o cabelo mais emoliente. E esse sensorial de hidratação, entre aspas, né? É o quê? É que o óleo não deixa a água sair da fibra. Então, ele ajuda a reter a água na estrutura, mas não que ele vai atrair a água ou fazer o processo de umectação, que é a atração de água para a molécula, tá bom? Então, era só essa observação que eu precisava fazer para vocês. Quero agradecer muito a presença de todos aqui. Quero agradecer também você que está me acompanhando na aula aqui gravada. Um dia maravilhoso a todos. A Lidiane também colocou aqui. Um beijo. Tá? Então, agradeço a todo mundo. Um forte abraço e um ótimo dia para você. Até!